No ano de 1873, no estado do Texas, havia um fazendeiro chamado Thomas Hale. Era um homem de 42 anos, com mãos grossas de tanto trabalhar na terra desde menino. Tinha cabelos castanhos com fios brancos nas têmporas, e um olhar sério que fazia os peões abaixarem a cabeça quando ele passava. Thomas era rico, dono de uma das maiores fazendas da região, com gado, terra e seu nome era bastante respeitado. Era casado com Harriet, uma mulher bastante bonita, fria e orgulhosa, que gostava mais do dinheiro do marido do que do marido mesmo. Na cidade mais próxima à cidade de Cedar Falls, havia uma loja de sapatos chamada Sullivan's Shoes. O dono era um homem chamado Daniel Sullivan, 40 anos, magro, de óculos redondos e um carisma apaixonante. Daniel tinha nascido em Boston, mas veio para o Texas tentar a vida. Tinha a loja, uma casa pequena e uma esposa chamada Clara, que era bastante religiosa e muito rígida, e que olhava para o marido como se ele fosse sempre dever alguma coisa a ela. Thomas ia à cidade uma vez por mês buscar suprimentos. Numa dessas visitas, entrou na sapataria de Daniel para comprar novas botas. Foi o primeiro encontro dos dois. Mas, quando os dois se olharam, alguma coisa estranha aconteceu. Não foi nada que pudesse ser dito em voz alta. Daniel e Thomas se apaixonaram um pelo outro. Thomas voltou à cidade na semana seguinte. Entrou na loja com uma desculpa qualquer. Daniel atendeu com aquele jeito calmo dele. Foram conversando sobre o tempo, sobre a fazenda, sobre a cidade. E foram ficando. A tarde foi embora e os dois mal perceberam. Isso se repetiu. Uma visita virou duas. Duas viraram quatro. Em pouco tempo, Thomas arranjava qualquer motivo para descer da fazenda e entrar naquela loja. E Daniel começou a esperar por ele sem admitir para si que estava esperando. Foi numa noite de chuva forte que tudo mudou. Thomas ficou na cidade porque a estrada para a fazenda estava tomada pela lama. Daniel ofereceu o quarto de hóspedes de sua casa. Clara estava viajando para o interior, na casa da família. Os dois ficaram sozinhos, com o fogo da lareira acesa na sala, o vento batendo nas janelas, e uma garrafa de uísque entre eles. Sentados no sofá, Thomas e Daniel seguiram conversando. Conversaram sobre tudo, até o lado mais íntimo de cada um foi mencionado naquela conversa. Surgiu o clima, Thomas e Daniel se beijaram, e o fim desse beijo foi na cama. A partir daí, os dois passaram a se encontrar às escondidas. Havia um pequeno celeiro abandonado nos fundos de uma propriedade deserta, a meio caminho entre a fazenda e a cidade. Era lá que eles se encontravam, de madrugada quando o mundo dormia. Iam embora antes que a luz do dia chegasse e voltavam para suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas alguém viu. O nome dele era Vernon Driscoll. Era um homem de meia idade, comerciante na cidade, que tinha uma raiva antiga de Daniel. Anos atrás, Daniel havia recusado um negócio desonesto com Vernon, e o homem nunca esqueceu. Vernon viu Thomas saindo do celeiro uma madrugada e reconheceu os dois. Ficou quieto por um tempo, guardando aquela informação como quem guarda uma faca para usar na hora certa. A hora certa chegou quando Vernon precisava de dinheiro. Ele foi até Harriet, a esposa de Thomas, e insinuou que o marido andava se encontrando com alguém às escondidas. Não disse tudo, só o suficiente para despertar a desconfiança. Harriet era uma mulher calculista. Ela não se importava com amor, mas se importava muito com dinheiro e com o que as pessoas pensavam dela. Um escândalo seria uma humilhação que ela não estava disposta a aceitar. Harriet contratou um homem para seguir Thomas. O homem se chamava Roy, e seguiu o fazendeiro por 2 semanas sem ser visto. Numa noite, Roy encontrou o que precisava. Voltou para Harriet com um relato do que tinha visto. Harriet ficou chocada. Ficou quieta por um longo tempo. Depois começou a planejar seu próximo passo. Harriet foi ao advogado da família e pediu que fossem reunidos todos os documentos da fazenda. Depois foi até o banco e descobriu como transferir parte dos bens para o nome dela. Estava preparando uma armadilha para destruir Thomas de dentro para fora, usando a lei e o escândalo como armas. Do outro lado, Vernon também foi falar com Clara, a esposa de Daniel. Ele não foi direto, foi aos poucos, jogando dúvidas. Clara era uma mulher que acreditava que Deus punia os pecados nessa vida mesmo. Quando começou a desconfiar do marido, não chorou. Rezou, e depois foi falar com o pastor da cidade. O pastor era um homem severo, chamado Ezra Cole. Tinha voz de trovão, e acreditava que era seu dever punir o pecado onde ele aparecesse.
Quando Clara foi falar com ele, o pastor não pediu prova. A palavra de uma mulher honesta era suficiente para ele. Ezra Cole começou a fazer sermões na igreja que pareciam apontar para alguém, sem dizer o nome. A cidade inteira começou a fofocar. Thomas soube que algo estava errado quando 2 de seus peões de confiança foram embora sem explicação, no mesmo dia. Eram homens que trabalhavam na fazenda há muitos anos. Alguém tinha falado com eles. Um clima pesado tinha caído sobre aquela fazenda. Daniel percebeu quando os clientes da loja começaram a diminuir. Um vizinho que sempre parava para conversar passou direto sem olhar para Daniel. A cidade estava mudando em volta dele. E ele ainda não entendia bem porquê. Os dois se encontraram no celeiro numa noite de lua cheia, com mais urgência do que de costume. Thomas contou o que estava acontecendo na fazenda. Daniel contou sobre o que estava acontecendo na cidade. Os dois entenderam que alguém sabia, mas ainda não sabiam quem tinha falado nem até onde o perigo tinha chegado. Foi nessa mesma noite que Roy, o homem contratado por Harriet, apareceu com 3 homens armados. Eles cercaram o celeiro. Roy gritou lá de fora que havia autoridade local a caminho e que os dois saiam imediatamente. Thomas saiu primeiro. Era um homem acostumado a enfrentar os desafios de frente. Ficou na frente de Roy. Roy era valentão, mas Thomas era maior e mais valente. E havia algo no jeito dele que fazia as pessoas pensarem 2 vezes antes de enfrentá-lo. Roy mandou os homens segurar Thomas. A intenção era agredi-lo, como punição pela traição. Isso foi uma ordem que a mulher de Thomas deu a Roy. Daniel saiu do celeiro sem que Roy e seus capangas vissem. Montou em seu cavalo e seguiu seu caminho em direção à cidade. Com o barulho da fuga, Roy e seus capangas se distraíram. Foi o momento perfeito para Thomas correr, montar em seu cavalo e fugir dali. Pela manhã, Harriet estava sentada à mesa da sala principal como se nada tivesse acontecido, tomando chá. Thomas entrou. Os dois se olharam por um longo tempo. Harriet colocou na mesa os documentos que havia reunido com o advogado, e disse, sem levantar a voz, que havia 2 escolhas. Ou Thomas assinava os papéis que transferiam a fazenda para o nome dela, e a coisa ficava entre eles, ou ela levaria tudo ao xerife da cidade e ao juiz do condado. Thomas ficou parado. Harriet sabia que um escândalo naquela época, naquele lugar, podia acabar com a vida de um homem para sempre. Nome, negócio, reputação, família. Thomas olhou para os papéis por um longo tempo. Depois pegou a caneta e assinou. Harriet dobrou os papéis, guardou na bolsa e voltou a tomar o chá. O assunto estava encerrado para ela. Ela tinha o que queria. Do outro lado da cidade, Daniel voltou para a loja depois de 2 dias sumido, com a desculpa de que havia viajado para buscar mercadorias. O pastor Ezra Cole enviou um bilhete pedindo que Daniel fosse à igreja para uma conversa. Daniel foi. O pastor falou por muito tempo. Daniel ouviu tudo em silêncio. Quando o pastor terminou, Daniel agradeceu e saiu. Naquela tarde, Daniel fechou a loja mais cedo. Ficou sentado no chão entre as caixas de sapato. Pensou em tudo o que estava acontecendo e em tudo que poderia acontecer. Pensou em Thomas. Pensou em ir embora da cidade e recomeçar em outro lugar, mas sabia que não iria, porque Thomas estava lá. As semanas seguintes foram difíceis. Thomas e Daniel não se viram. A cidade estava com os olhos abertos em relação aos dois. Vernon Driscoll esperava que o escândalo arruinasse Daniel de vez, e que Thomas, em gratidão por ter sido protegido, fizesse negócios com ele. Mas Thomas não era homem que fazia negócio com um chantagista. Vernon foi até a fazenda para pressionar. Thomas o recebeu, ouviu o que ele tinha a dizer, e depois chamou 2 peões. Vernon saiu da fazenda antes que pudesse terminar a frase. Vernon foi então até o xerife da cidade, um homem chamado Walt Greer. Walt era um xerife cansado que queria mais é que os problemas passassem longe dele. Vernon contou tudo o que sabia, esperando que o xerife agisse. Walt ouviu, ficou quieto, coçou a cabeça e disse que não havia crime do qual cuidar. Vernon foi embora furioso. Com o tempo, as coisas foram esfriando. Vernon perdeu força porque não tinha prova concreta de nada. O pastor Ezra Cole continuou com os sermões chatos sobre os mesmos assuntos, e as pessoas da cidade foram ficando cansadas de ouvir os mesmos sermões. Daniel era um homem conhecido e respeitado, e a loja dele era a única boa sapataria num raio grande da cidade. Clara continuou fria com Daniel. Harriet conseguiu o que queria, e não tinha mais interesse em infernizar a vida de Thomas. Thomas e Daniel levaram meses sem se ver. Se cruzavam na cidade de vez em quando, e se cumprimentavam como 2 conhecidos.
Mas os olhares diziam o que os gestos não podiam. Foi Daniel quem deu o primeiro passo. Escreveu uma carta curta e mandou por um peão de confiança de Thomas, um velho chamado Silas que havia nascido na fazenda e era leal como poucos. A carta não dizia nada demais. Perguntava se Thomas estava bem. Mas Thomas entendeu tudo, respondeu pela mesma mão. Também uma carta curta, dizia que estava bem e que pensava nele. Foram trocando cartas por semanas. Depois de um tempo voltaram a se encontrar. Mas com mais cuidado do que antes. Mudaram o lugar. Mudaram o horário. Aprenderam com o que tinha acontecido. A vida dele seguiu em frente. Thomas continuou na fazenda, com Harriet, que agora tinha o que queria, e o ignorava na maior parte do tempo. Daniel continuou na loja, e casado com Clara, que rezava todo dia, e não perguntava sobre o que não queria saber. O amor entre os dois não acabou. Ficou do jeito que precisava ficar para sobreviver naquele tempo e naquele lugar. Thomas e Daniel continuaram se encontrando enquanto o Texas foi ficando grande e barulhento ao redor deles, enquanto a cidade cresceu, enquanto as fazendas mudaram de donos, enquanto o tempo passou por cima de tudo, eles continuaram ali, dois homens de meia idade que aprenderam a amar em silêncio, e que escolheram um ao outro toda vez que o mundo tentou afastá-los, e foi assim que ficaram. Juntos, do jeito que o mundo deixava. E naquele tempo, em Cedar Falls, no Texas de 1873, isso já era mais do que muita gente tinha. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.